Shalom a todos, aqui Neemias Gomes. Estamos de volta aqui no canal Verdade Revelada com o tema Examinando as Profecias. Hoje vamos falar sobre o dia após o apagão. Bom, queridos, recentemente nós temos visto aqui vários acontecimentos que têm impressionado o mundo. São vários apagões, isolados. Nós temos cyberataques, na verdade, contra oleodutos de petróleo nos Estados Unidos, contra a JBS, que é uma distribuidora de carnes brasileira, internacional. E agora, sites de veículos de comunicação, no dia de hoje, saíram temporariamente do ar em todo o mundo. O problema afetou as páginas do New York Times, do Le Monde francês, do The Guardian, do Financial Times, da CNN, entre outros. O site do governo britânico, o Reddit e o Twitch também saíram fora do ar. E é isso que aparece. Sinto muito. A página que você está tentando acessar está temporariamente indisponível. Por favor, espere um momento e tente novamente. Só que logo, queridos, como temos alertado desde 2019, não vai ter sequer uma página dessas alertando que está fora do ar temporariamente. Como vimos lá no canal Neemias Gomes, o próprio Ministério da Energia dos Estados Unidos está falando que vai ter um apagão total nos Estados Unidos. Segundo eles, os inimigos vão sabotar o sistema de abastecimento de energia. Aqui no Brasil já se fala de escassez, racionamento e também de apagões devido à escassez de água na parte sul e sudeste do Brasil. Então, o que as profecias falam sobre este apagão que está por vir e os dias após esse apagão? Vamos ler esses dois textos dos profetas, do que eles chamam de Antigo Testamento, mas que são para os nossos dias. Em Joel 2, verso 2 diz: dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele terá pelos anos adiante, de geração em geração. Então a Bíblia parece nos dar algumas pistas de que quando chegar esse grande apagão mundial, que é um dia de trevas, de escuridão, ele também irá assinalar a chegada de seres do abismo, seres malignos que vão invadir a terra. Em Sofonias 1,15, diz o seguinte: aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então, isso marcará o início da grande tribulação, senhores. E o mais impressionante é que ele vai quebrar toda a expectativa religiosa na linha de entendimento escatológico. Tudo que as religiões nos ensinaram sobre o fim dos tempos está fora de ordem, está fora desse contexto. Agora, por incrível que pareça, místicos, ocultistas, todos eles sabem detalhes do que está para acontecer nesse sentido. E eles já estão fazendo preparativos. Mas o que eu gostaria de falar hoje é o que vai acontecer verdadeiramente após esse grande apagão que está chegando sobre toda a terra. O Apocalipse capítulo 8 diz o seguinte no verso 5 em diante: depois tomou o mensageiro incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, a grande inversão do campo magnético, ou esse grande apagão que vai acontecer, que são coisas simultâneas, ele vai ser inaugurado pelo que nós entendemos, terremotos. E nós não estamos falando de qualquer terremoto, nós estamos falando de terremotos sensíveis naquela falha de St. Andrews, na costa oeste americana, na Califórnia, e a zona de subdução da Cascadia, ali no Mar Pacífico, na costa americana. E isso vai ser um grande sinal de que as coisas realmente vão se desencadear sobre a terra. Ele diz que o primeiro mensageiro tocou sua chofar, uma trombeta, e houve sarai e fogo, de modo que a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a vegetação verde foi queimada.
Nós estamos vendo incêndios desde 2019 que têm consumido uma grande porção da terra. Só que numa manifestação da inversão, né, da inversão da zona eletromagnética da Terra, do campo magnético, isso vai ser um fenômeno visível. Luzes no céu, isso vai ser um fenômeno muito verificável. As pessoas vão ter noção de quando esse negócio realmente vai começar. E diz: e o segundo mensageiro tocou o chofar, a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, e a terça parte do mar se transformou, se tornou em sangue. Então a segunda trombeta é um monte ardendo em chamas. E o que isso significa, queridos? Nós estamos falando de um corpo celeste que cai no mar, ou pode ser um vulcão também, como algumas pessoas fazem essa hipótese dessa possibilidade. Mas o fato é que um terço das embarcações da vida marinha ele é destruído, e isso vai gerar um tsunami na costa marítima. Tudo isso aqui são fenômenos que vão ser acompanhados dessa inversão do campo magnético da Terra. Nós temos ainda aqui no verso 10, o terceiro mensageiro tocou o seu chofar e caiu dos céus uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Parece que o absinto, né, como está na profecia, algo amargoso, ele é comparado, o efeito dele mortal é comparado a uma radiação. E isso vai ter como alvo uma região que tem água potável. Então vai haver uma escassez de água. Por isso que nós temos falado da necessidade de estocar alimento e estocar água potável. O dia depois do apagão vai necessitar desses mantimentos tendo sido guardados, queridos. Por isso que a nossa ênfase é tão forte há 10 anos contra isso. Ainda diz que o nome da estrela era absinto, e a terça da parte das águas tornou-se em absinto, amargas, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quarto mensageiro tocou o seu chofar, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, como também a da noite. Então o apagão que está por vir não é só um blackout de energia elétrica, do abastecimento de combustível, da água, de alimentos, etc. Não. Ele tem a ver com um ataque ao funcionamento, à mecânica dos corpos celestes. O Sol, a Lua e as estrelas, eles vão perder o seu brilho na terça parte. E há muito que nós temos visto materiais falando sobre quando o Sol nascer no oeste ou no ocidente. Isso literalmente vai acontecer porque uma mecânica dos corpos celestes que nós acreditamos na cosmologia bíblica, que eles é que fazem o movimento, o giro sobre a Terra, forem afetados, então eles vão inverter esse giro. E até que eles invertam esse giro, vai haver um período de apagão desses astros, em pelo menos 3 dias. Essas anomalias sempre são apontadas durante 7 dias, ou uma semana, como foi lá no dilúvio, na Arca de Noé, e em outras instâncias que nós encontramos relatos da inversão do campo magnético da Terra. Mas são 7 dias de caos absoluto, os 3 primeiros de escuridão total. Aqui diz o quarto, e olhei, e eu vi um mensageiro que, voando pelo meio dos céus, dizia com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de chofar dos 3 mensageiros que ainda vão tocar. Quando nós lemos no capítulo 9 o que acontece na quinta trombeta, o quinto mensageiro tocou o seu chofar e viu uma estrela que dos céus caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saiu um gafanhoto sobre a terra, foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra.
Foi-lhes dito que não fizessem dano à vegetação da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na fronte o selo do Eterno. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então o que acontece? Na quinta trombeta, após o apagão, chegam os seres do abismo. O poço do abismo é aberto, que no hebraico é o Terron, ou no grego Tártaros. O abismo de águas escuras, de onde sairão os demônios que foram aprisionados juntos com os Nephilim, que foram mortos no dilúvio. E eles virão para a terra para se vingar da humanidade. E será um período de 5 meses de tormento, queridos. Ou seja, não é seguro sair de casa nesse período. É realmente o início da grande tribulação. Os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Isso significa que eles vão sofrer do que está acontecendo, mas sem explicação. A morte não vai achá-los, porque está determinado pelas profecias que será um tormento, não é morte ainda. Isso é o início da grande tribulação. É nesse momento que nós temos que nos refugiar no Altíssimo, aqueles que têm o selo do Altíssimo, o nome dele, Yud-Hei-Vav-Hei Yahweh, Todo-Poderoso de Israel, Pai do nosso amado Salvador Yahushua, terão proteção total. Por isso que hoje é o momento de buscar ser assinalado pelo Eterno. Você pergunta, irmão, como posso ser assinalado pelo nome do Eterno? Primeiro, você tem que ser batizado em nome de Yahushua, primeiro passo. Segundo, você tem que conhecer o Eterno de Israel. Quem é o Eterno de Israel? O que ele pediu para o povo de Israel? E fazer aquilo que ele nos pede nas Escrituras, na Torá, nos mandamentos. Terceiro, nós temos que nos afastar de todos os pecadinhos de estimação e buscar para nossas vidas, para nossos familiares, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para se preparar físico, mental e espiritual para esse grande dia. Alguém pode dizer, não tenho condições de sair da cidade, não tenho dinheiro para comprar nada. Então busque espiritualmente essa preparação no seu íntimo. Oração, jejum, é tempo de se entristecer, é tempo de chorar pelos nossos pecados, é tempo de se humilhar perante a potente mão do Altíssimo. Então, queridos, é o momento de nós buscarmos o Eterno de todo o nosso coração, alma, entendimento, e fazer o que estiver ao nosso alcance para buscar o conhecimento, de sobrevivencialismo, saber que nós vamos precisar de ter uma rota de fuga, para os campos, para montanhas, para lugares ermos e isolados da terra, onde serão mais seguros. Mas, sobretudo, queridos, quem tem o selo do Eterno está protegido. Aqueles que fazem a vontade do Pai vão ser condecorados com a proteção dele durante esse tempo de tribulação. Então, queridos, após esse fenômeno, toda energia será cortada, você só vai ter elementos mecânicos como velas, coisas manuais, nada eletrônico vai funcionar. Após esse período, se você tiver isolado algum componente eletrônico, talvez ainda funcione, com as baterias, alguns equipamentos eletrônicos, talvez ainda funcione. Mas, sobretudo, queridos, temos que fazer o que está ao nosso alcance. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Espero que você esteja se preparando para esse grande dia.